Olha, quando a gente fala de ISD no setor portuário, a primeira coisa que vem à mente muitas vezes é custo, né? Uma obrigação, um fardo regulatório. Mas e se essa percepção estiver, na verdade, totalmente errada? Hoje a gente vai ver como os dados, quando usados do jeito certo, podem transformar essa obrigação em uma vantagem competitiva e das grandes. Pensa comigo. Todo porto é basicamente uma mina de ouro de dados. Dados operacionais, dados ambientais, é informação para todo lado. O potencial que existe aí dentro é, sério, gigantesco. Só que na maioria das vezes, esse tesouro todo fica lá, intocado, trancado em sistemas que não conversam entre si, completamente isolado. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai começar entendendo qual é o novo desafio do ESG, depois vamos mergulhar nesse paradoxo de ter dados demais, mas pouca informação útil. E aí, claro, vamos apresentar a solução, o gêmeo digital. Vamos ver como a plataforma IDT coloca isso em prática e transforma, de vez, conformidade em competitividade. Então, vamos começar pelo começo, o novo desafio ESG. A verdade é que a indústria portuária hoje está navegando, literalmente, num mar de regulamentações. E as pressões, tanto ambientais quanto sociais, estão mudando completamente as regras do jogo. E o ponto aqui é o seguinte: cumprir as exigências de órgãos como a ANT já não é mais só uma formalidade, sabe? Virou um requisito básico, fundamental mesmo, para conseguir operar, para poder crescer e, claro, para manter a licença social e ambiental para continuar funcionando. E isso nos leva, então, para o problema central que muitas, mas muitas autoridades portuárias enfrentam hoje. E o paradoxo é esse: não é que falta informação, pelo contrário, o problema é o que se consegue, ou melhor, o que não se consegue fazer com ela. E olha, essas são dores sentidas no dia a dia mesmo. A gente está falando de dados espalhados em 1000 planilhas, em sistemas que não conversam entre si, sabe? De planos de gestão ambiental que no papel são lindos, mas que parecem totalmente distantes da operação real, lá no pátio. E o resultado de tudo isso? Uma dificuldade enorme de tomar decisões rápidas e principalmente seguras, porque simplesmente não existe uma visão unificada das coisas. Essa citação aqui, ela resume o dilema perfeitamente. É isso. Ter um monte de dados não quer dizer de jeito nenhum que se tem informação. Muitas vezes, o volume e a bagunça acabam criando o que a gente chama de escassez de insight. Ou seja, o conhecimento que realmente importa se perde no meio de tanto ruído. Ok, então, como é que a gente resolve esse paradoxo? Bom, a resposta está num conceito de tecnologia que é extremamente poderoso e que está, literalmente, redesenhando indústrias inteiras. O nome dele é gêmeo digital. E, de forma bem simples, o que é isso? Imagina uma réplica digital, exata e dinâmica de um porto inteiro. Mas olha, não é uma maquete parada, não. É uma réplica que vive, que respira com dados que chegam em tempo real. E isso permite não só ver o que está acontecendo agora, mas também, e aqui está o pulo do gato, testar o que poderia acontecer no futuro. Pensa só no poder disso. Não é só uma maquete 3D bonita e estática. É um ambiente virtual inteligente que reflete cada movimento, cada emissão de carbono, cada operação que acontece lá no porto físico e tudo isso em tempo real. Mas beleza, como é que a gente transforma esse conceito que é super poderoso em realidade? É exatamente aí que entra o AI.dt. Ele é a ferramenta que materializa essa ideia do gêmeo digital, transformando numa plataforma concreta, feita sob medida para os desafios que só o setor portuário tem. Tá, mas como é que essa plataforma funciona exatamente? Vamos dar uma olhada no processo que transforma aquele caos de dados que a gente falou em clareza estratégica de verdade. Olha, o ponto crucial aqui é que o IDT ataca, um por um, cada um daqueles problemas que a gente mencionou. Ele vai lá e coleta dados de todas as fontes. Ele unifica tudo num lugar só. Ele gera de forma automática os indicadores que a ANTAC exige. Permite visualizar a operação inteira em 3D e, talvez o mais importante de tudo, ele possibilita simular cenários para tomar decisões muito mais inteligentes e seguras. E o processo todo é bem lógico e, de fato, muito poderoso. Tudo começa com a coleta dos dados brutos, de tudo que é fonte. Em seguida, a plataforma integra e analisa essas informações todas. A partir daí, ela te dá uma visualização global e a capacidade de simular cenários. E o ciclo se fecha com algo fundamental: a capacitação das equipes, para que elas possam realmente usar esses insights no dia a dia. A jornada para implementar a solução também é bem clara, bem estruturada. Primeiro passo, um estudo técnico, para entender direitinho as necessidades de cada porto.
Segundo passo, a implantação da plataforma em si. E, por fim, o sistema entra em plena operação, gerando valor de forma contínua, sem parar. E agora a gente chega na parte final, que é onde tudo se conecta. Afinal de contas, como é que toda essa tecnologia se traduz em vantagens de negócio reais, palpáveis? Bom, primeiro, o ganho mais imediato. A conformidade regulatória simplesmente deixa de ser aquela dor de cabeça. Os relatórios são gerados de forma automática, com dados confiáveis, prontinhos para qualquer auditoria. Acabou o estresse. E quando se tem essa confiança interna, o próximo passo é a confiança externa. A plataforma permite comunicar o desempenho ESG de um jeito muito claro, muito transparente, o que constrói uma credibilidade imensa com investidores, com clientes e com a comunidade local. E é aqui que a chave realmente vira. O monitoramento ambiental deixa de ser algo reativo, de apagar incêndio, e passa a ser estratégico. Passa a ser possível acompanhar indicadores-chave em tempo real, antecipar problemas, otimizar o uso de recursos, ou seja, transformar o que era um centro de custo num verdadeiro motor de eficiência. E o melhor de tudo, essa transformação não exige que se comece tudo do zero. Um ponto fundamental é que a plataforma é flexível. Ela se integra com os sensores e sistemas que o porto já tem, o que maximiza os investimentos que já foram feitos e acelera, e muito, a geração de valor. E tudo isso culmina, no fim das contas, numa capacidade de visualização incrível. Tem uma visão completa do terminal, com mapas interativos, mapas de calor, permite identificar gargalos, otimizar fluxos, melhorar a segurança, de um jeito que planilhas e relatórios estáticos simplesmente jamais conseguiriam. No final das contas, a tecnologia para transformar dados em inteligência e conformidade em vantagem competitiva, ela já existe. Ela está aqui. A verdadeira pergunta que fica é: o porto está apenas reagindo ao que o futuro traz ou está ativamente construindo esse futuro? Bom, essa foi a nossa análise sobre o AI.DT. Fica claro que, no Porto do Futuro, os dados deixam de ser só um registro do que já passou para se tornarem o verdadeiro leme que guia as decisões estratégicas. Muito obrigada pela companhia